Olá, gente. Mais um AmiCast, patrocinado pelo Espaço Terapêutico AMI e Ação Publicidade. Meu nome é Ana Maria dos Santos Rebelo, psicóloga e terapeuta de barras. Hoje eu estou aqui com o convidado Alexandre Amazonas e nós vamos conversar sobre a questão da saúde do homem de modo geral, né? Já que nós estamos no Novembro Azul. A questão da próstata também. Vamos conversar como os exercícios, uma atividade física pode contribuir para diminuir, talvez, o surgimento de um câncer de próstata precoce. Apesar de que nós sabemos que é algo que, na sua maior parte, é genético. Porém, conforme conversamos já um pouquinho, nada melhor que fortalecer as musculaturas, né? E o equilíbrio, queimar gorduras e tudo mais, para que a gente tenha um equilíbrio hormonal muito mais tranquilo. Alexandre, bom, mais uma vez obrigado. Então, né? Já é a segunda vez que a gente vem aqui dar essa conversada. Então, sou Alexandre Amazonas, sou formado em Educação Física também. Minha área, basicamente, ela está voltada ali à posturologia e biomecânica também, na parte do treinamento de musculação. Mas, enfim, a gente cuida da qualidade de vida das pessoas. Eu atendo um público de forma geral, as pessoas que querem saúde, qualidade de vida, não apenas os atletas, mas quem quer ter bem-estar, quem quer se sentir bem. Não é todo mundo que quer ter aquele corpo extravagante, definido, mas quer tá bem, quer estar saudável, quer poder fazer as atividades diárias, quer estar se sentindo com uma boa autoestima, quer estar podendo fazer tudo sem estar morto de cansado, sem estar com aquela preguiça, poder ir à praia e se sentir bem. Então... Olha, só um parêntese, esse negócio de preguiça, tá? Vamos lá, é relativo. Gente, é gordura que pesa. Então, e com essa quentura que nós estamos vivendo aqui em Santarém, em particular, né? Quanto mais peso, mais gordura você tem, mais o cansaço, a falta de ânimo, de vontade para realizar atividades pesa mais, né? Sim, a questão da alimentação em si. A gente está com esse excesso de gordura, a gente tem algo que a gente chama de sensibilidade à insulina. Então, o açúcar no sangue vai deixar aquela pessoa mais preguiçosa. Então, já que ela tem essa sensibilidade à insulina, ela tem essa tendência de acumular ainda mais gordura. Então, vamos lá, como é que funciona isso basicamente? Você está comendo muito açúcar, muito industrializados. Então, você está com uma alimentação totalmente fora do que você tem que comer. Está no superávit calórico, está comendo mais que o seu corpo necessita. Então, já está comendo mais que ele necessita, começa já a acumular gordura automaticamente. E aí, essas comidas, essas coisas diferentes que a gente tem, elas não têm uma absorção muito boa. O nosso corpo tem uma certa quantidade que ele ia absorver. Então, se essa pessoa ela não pratica nenhum tipo de treinamento, quando ela treina, então isso daí pode causar diabetes também. Não só essa questão da preguiça, mas é isso que vai causar diabetes. Esse excesso de comida, esse excesso de açúcar no sangue, vai fazer com que essa sensibilidade à insulina não fique boa e o nosso corpo cada vez tenha que produzir mais insulina, para que esse sangue saia do organismo. Quando a gente treina, o que acontece? Esse direcionamento vai todo para a musculatura. Então a gente tem 80% a 85% desse glicogênio muscular, desse açúcar no sangue, quando a gente treina, vai para a musculatura. Então, a pessoa que não treina faz com que isso gire no seu corpo todo. Então, só da pessoa fazer o exercício físico, de ir para a musculação, então ela comeu, o pâncreas vai fazer isso daí, mas vai fazer essa liberação com que todo esse açúcar venha para dentro do músculo e vire glicogênio e se transforme como energia. Então, é assim que a gente vai treinando. Então, essa energia que vai ficar dentro do músculo, a gente vai meio que usando ela. E temos que lembrar também um pequeno detalhe que eu lembrei aqui, tá? Que quando nós atingimos a faixa etária de 35 anos em diante, nós temos que ter um cuidado redobrado, né? Com a nossa alimentação, com a atividade física. Porque, gente, é ilusão, a gente não para pensar, mas a gente não está ficando mais novo. Então, a gente precisa cuidar cada vez mais do corpo para que esse envelhecimento fique mais retardado, que ele não venha precocemente.
E o diabetes, como você colocou, que é uma das doenças também que, de modo Que mais geral, mata aí também, e né? os homens também não se dão conta de buscar ajuda, né? Sim. É justamente o que promove um desconforto muito grande. Que, infelizmente, desculpa, tu és homem, tá Sim. aqui, né? Mas eu tenho que falar. A maioria dos homens não tem o cuidado de ir ao médico, Sim, de é fazer verdade. exames, né? Hoje está começando uma proposta um pouquinho diferenciada, Uhum. mas a gente vê assim, os homens estão se voltando para o lado estético apenas. Sim. Não esquecem. Aí as academias de renome, como a do Sim. Alexandre, exige lá uma série de exames para poder ver que tipo de atividade Sim. a pessoa está pronta para realizar, O ideal é que essa né? pessoa realmente ela já venha com esses exames completos, ver se ela não tem problema no coração, problema em alguma articulação, para que isso não seja um problema nosso da academia. Então, o médico ele já vai ter que estar liberado ali, a pessoa está apta, e o que a gente possa entender, o que é o problema dela, o que está acontecendo com ela, e para a gente poder aplicar o melhor direcionamento. A partir desse diagnóstico do médico, a gente ainda vai fazer uma avaliação física. A partir dessa avaliação física, a gente vai ver as questões posturais, as questões cardiovasculares dela ali, se ela está apta a ter um bom treinamento, a gente vai avaliar se ela treinava ou não treinava antigamente, qual era o tipo de treino, qual é o real objetivo, se é qualidade, se é estética também. Hoje a maioria das pessoas, na verdade, tanto homens quanto mulheres, eles querem estética. A saúde vem como consequência, entendeu? Mas esse que é o lado bom. Se vai treinar por estética, a saúde ela vai vir como consequência, mas dificilmente vem aquela pessoa que entra busca saúde. São mais pessoas ali um pouco, vamos dizer, na faixa dos 50 anos para cima, que eles vão ali buscando essa qualidade de vida. E como a gente fala, não só a partir dos 35 anos ali, a gente tem um processo. Em relação aos homens, a gente vai ter a baixa de testosterona, e homens e mulheres a gente tem um processo que a gente chama de sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Automaticamente, você vai ficando mais velho, você tem a tendência de perder músculo. Então você vai ficando com menos massa se você não treina. Então é por isso que a gente vê idosos, geralmente eles estão mais magrinhos, o braço está mais fino, a perna está mais fina. E a tendência também é dos ossos também ficarem mais frágeis. Então, quando a gente faz o treinamento, a gente tem algo que a gente chama de mineralização óssea. Os ossos eles vão ficando mais fortes também. Então, a pessoa que treina, faz o tipo de treinamento, então ela vai ter não só a musculatura, evitando essa sarcopenia, que é essa perda de massa muscular. A partir dos 50, essa perda de massa muscular ela cai muito. Então você tem que treinar para não perder essa massa muscular, senão você vai ficar desculpa, um idoso ali, mais dependente. Vai ficar um idoso velho. Vai ficar Porque dependente, vai você precisar. pode ser idoso, mas não precisa ser velho. Isso, vai precisar de ajuda para fazer as coisas, entendeu? Então, se você quer não ter essa dependência e poder fazer tudo sozinho ali, então treinar vai te poder fazer essas atividades diárias ali. Às vezes a pessoa quer varrer a própria sala, quer varrer a própria cozinha, quer jogar um lixo, coisas que não vai poder se não tiver uma massa muscular. Por que que idoso, quando leva uma queda, logo se machuca? Quebra alguma coisa frágil? Porque a gente tem isso que eu falei da mineralização óssea. Não tem os ossos fortes. Mas se você treina desde cedo, você deixa os ossos mais fortes, pode ser idoso. Se levar uma queda e já ter essa fortificação, dificilmente vai ter alguma lesão. E além dos ossos, tem a questão da própria musculatura, né? Que a musculatura, na verdade, é para proteger o impacto também primeiro, vai proteger. né? Então olha, eu treino o senhor, que é o seu Ed. Ele tem 72 anos. Cara, o homem é uma máquina ali, entendeu? E ele treina muito bem, treina pesado. Não tem como dizer que ele tem 72 anos, cara. Faz escada, faz esteira, é uma hora de esteira e o cara faz tudo, entendeu? Você vai olhar para ele, você acha que ele toma a cervejinha dele, não deixa. Ele não treina para ter o shape, mas sim para ter aquela qualidade de vida, para ele comer o que ele quer, para ele tomar a cervejinha dele. Mas tá lá, todo dia, antes das 7 da manhã, já tá lá se alongando e não falta, cara. É um exemplo ali diferenciado que eu vejo e a gente vê na própria prática, né? Como é que faz diferença? A postura mudou, a autoestima mudou, consegue fazer tudo sozinho. Então, é muito diferente. Mas é justamente isso que a gente tem que entender. E tem um termo que eu acho muito interessante,
que dá um coisa assim, né? Que, por exemplo, treino. Gente, quando a gente usa treino ligado à educação física, liga-se a profissionais, a esportistas profissionais. Nada a ver, treino é uma ação diária que você tem que ter. E no caso da questão física, né, é um treino diário para que o seu corpo consiga evoluir cada vez mais de acordo com a necessidade do próprio corpo. Isso, né? A gente tem algo que a gente chama de individualidade biológica. Cada pessoa, ela vai precisar de algo totalmente diferente. Às vezes o treino para um não é o treino para outro. Então a gente tem tipos de posturas diferentes. Então desde aí que tem a avaliação é muito importante. Não só a avaliação física, como hoje a gente tem uma avaliação postural. Geralmente, você não pode nem ser idoso, mas você tem dor no joelho, você tem dor na lombar, você tem dor na cervical. Então, tudo isso aí não é só na fisioterapia que a gente vai melhorar, mas dentro da musculação. Muitos não sabem, mas todo esse suporte a gente pode fazer dentro da musculação. Então, são exercícios corretivos, são alongamentos corretivos. Então, muitos dos casos das pessoas que chegam a mim são pessoas que têm dor na costa, dor no joelho, dor na lombar, dor na cervical, quem tem hérnia de disco. Então, as pessoas acham que quem tem hérnia de disco não deve treinar. E aí que está o erro. A pessoa que não treina, ela tem muito mais tendência em ter uma hérnia. O que acontece? Pessoa que está aqui muito tempo sentada, ela trabalha o dia todo sentada. O que vai acontecer com ela? Ela vai ter uma mudança na estrutura da pelve dela. A pelve dela vai rodar para baixo, aqui nessa posição. Então ela vai ter aquela postura mais corcunda. Então ela vai sentir muita dor na costa. A gente tem que ter uma postura, a gente tem que ter uma lordose natural. Tem que ter uma curvinha. Essa pessoa que geralmente está muito sentada, ela está reta. Você já vê aquela pessoa que ela é totalmente reta. Então ela tem uma retificação da coluna. A pessoa que não treina. Então ela tem essa retificação da coluna. Então qualquer coisa que ela faça, qualquer corridinha, impacto, ela não vai ter uma dissipação de carga na coluna dela. Então vai acontecer o desgaste da cartilagem. Com o tempo, esse desgaste de cartilagem vai causar uma hérnia de disco. Então não é dentro da academia que se causa a hérnia, mas fora. Então dentro a gente consegue evitar essas lesões. Entendeu? Então várias coisas que tem dor na costa, dor na cervical, exemplo, dor de cabeça. Às vezes você tem uma dor de cabeça e eu vou te falar, a dor de cabeça não é por estresse, por remédio. A gente tem uma musculatura bem aqui, ó. Que a gente tem o nosso levantador da escápula e a gente tem o nosso nervo deixa eu te falar aqui, pera lá, vou lembrar esse nome. Tá, a gente vai ter o levantador da escápula. Então, ele faz uma musculatura que faz bem aqui. Então, com isso, vai ter uma protusão da cabeça. Geralmente, essas pessoas elas têm uma cabeça mais para frente. Então, no dia, pode prestar atenção, no dia que você vai ter muita dor de cabeça, você vai ter muita dor aqui nessa região. E o que acontece? Não passa fluxo sanguíneo para cá. Então, esse fluxo sanguíneo acaba tendo uma pressão. Então, não tem nutrientes na cabeça. Então, essa falta de nutriente vai te dar dores de cabeça. Por quê? A gente tem algo que a gente chama de músculos tônicos. A gente já nasce com músculos que têm tendência à hiperatividade. Então, essa musculatura aqui ela já tem tendência à hiperatividade. Se você tiver num dia muito estressante, pode ter certeza, ou vai aparecer uma dor na sua lombar, ou vai aparecer uma dor aqui. Dias estressantes vai aparecer isso. E aí, consequentemente, essa dor de cabeça ela vem junto. Olha, gente, eu sou contra a dor de qualquer jeito. Então, quando eu estou muito estressada, eu corro as barras em mim que eu não sinto dor nenhuma. Mas isso é um fato. Eu tenho clientes que chegam para correr as barras, sim, né? Que é o trabalho que eu faço da terapia de barras de axis, se queixando, sim, justamente desses pontos. Aí só que, ao invés de eu fazer logo o processo das barras, que as barras por si já, sim, libera essa tensão aí. Mas tem uma outra técnica que é o MTVSS, que é a imposição de mãos. Quando eu faço a imposição de mãos nessas regiões, sim, justamente... Mas é porque elas vão tirar a tensão. Então você vai massagear, como elas são musculaturas que eu falei? Não, não massageia. Não, é só triscar ali. Nem trisca, é só impõe, sobrepõe assim no, sim, local e passa a energia da, sim, minha mão, troca, né? A minha energia com a energia da pessoa. Então, só esse trocar de, sim, energia já dá liberada.
e libera a ponto de a dor sumir, a dor de cabeça também. Massa demais. E essa questão, eu vou só estender um pouquinho aqui, essa questão da imposição de mãos, além de liberar, ela cria novos caminhos neurais para que você não repita esse tipo de processo. Sim. Tá? E é interessante que quando eu trabalhava apenas com a psicologia, muito tempo sentada. Porque tem muitos pontos gatilhos, creio eu, né? Então, pontos gatilhos com pensamento que vai causar essa dor. Lembrando aqui, tá? Artéria vertebral junto com o levantador da escápula, que eu acabei de lembrar, que eu não quero deixar de não falar. Então, a artéria vertebral, ela é comprimida aqui dentro, junto com essa musculatura, e acaba não passando esse fluxo sanguíneo que vai causar essa dor. Então, como eu estava colocando, quando você cria novos caminhos neurais, tá? Você expande a sua consciência e com essa expansão da consciência, o seu corpo todo. Então, todas as moléculas, células que fazem parte da composição de cada pedacinho mínimo do seu corpo começa a ser modificado, remodelado. E aí, vamos dizer, tanto que, por exemplo, com as barras, me dá a oportunidade de eu fazer um trabalho. Eu passo 5 minutos sentada, 10 minutos em pé. Para cada ponto que eu vou tocando dos 32, eu vou equilibrando. Aí você vai conversando com a pessoa também? Não, só a pessoa fica relaxada. Entendi. Tá? E aí, estou falando da questão, né, postural. Então, eu vi que melhorou muito para mim do que quando com a psicologia, que era maior. Ficava sentada a manhã inteira, a tarde inteira. E com as barras, não. Eu posso fazer isso em hora e meia. Eu equilibrar entre 5 minutos, 10 minutos, o que dá uma aliviada muito melhor, um fortalecimento da musculatura. Agora, vamos ver assim, gente, quem trabalha com computador e fica sentado em escritório, seja a parte administrativa que for, ao invés de você dizer, eu vou tirar 5 minutos para ir ali tomar um café, uma água, aí tu chegas lá no local, né? Pega, puxa logo uma cadeira e senta, toma essa água, esse café em pé, prestando atenção na posição do teu corpo, porque ideal isso tudo ajuda, a questão de hábitos, né? Então tem que melhorar o hábito, tem que ajeitar a postura ali. O ideal é que essa pessoa, que ela tem essa má postura, já passa sentado, ela faça uns alongamentos específicos. Que só por a gente estar sentado aqui, ó, a gente mantém aqui a musculatura do nosso posterior. Então aqui, a gente está fazendo com que ela se encurte. Lembra, aqui é um músculo que tem tendência à hiperatividade, aqui é outro. Só da gente estar nesse movimento, ele vai ter hiperatividade. Ele tendo essa hiperatividade aqui, ele puxa a pelve para baixo. Então faz aquilo que eu falei da retificação. E aí a pessoa pode, nesse intervalo, é o que eu passo de tratamento para os meus alunos que têm dor, passo 8 horas trabalhando sentado. Bom, mas cada 1h30, 2 horas, eu passo uns alongamentos específicos para essa área aqui, que ela pode fazer de pé mesmo. Aí tem outros que ela faz na academia, mais específicos. Então, nisso, a gente vai melhorando dor. Então, tem algo assim que eu sempre vejo, que a gente fala, assim, eu comento, eu gosto de sempre falar. Às vezes, eu não só falo, às vezes, sobre treinamento. Às vezes eu vou dar uma palestra ali sobre desenvolvimento pessoal, vamos dizer. E algo que a gente fala que tem um cérebro versus a mente. Então, o cérebro ali, ele é nosso hardware, que seria a nossa máquina. E ali, o nosso software seria a nossa mente. Então, a gente tem ali que ter essas mudanças. Por exemplo, a gente tem o nosso iPhone ali. O nosso iPhone, ele tem uma atualização 14. Tá uma máquina muito boa. Mas se a gente não atualizar a mente, e ela tem uma atualização de um iPhone 6 ali, não vai rodar naquela alta velocidade. Então, a gente tem que atualizar aqui. O nosso mental primeiro. O nosso cérebro, ele vai querer sabotar a gente o tempo todo. O tempo todo, o nosso cérebro quer fazer com que a gente economize energia. Então, ele vai falar, tô cansado, tô com preguiça. Mas o que vai dominar, o que é o nosso principal, é a mente. Então, a mente, ela vai fazer essa diferença. E olha, que a mente é treinável. Tem um detalhe, a mente é treinável, mas o cérebro da gente, ele é tão mecânico que ele sabota ele quer o tempo os nossos pensamentos, né? Então, a gente tem que ver o seguinte, quando você pensa assim, eu tô cansado, foi o teu cérebro que já disse, olha, para, tá?
mas a tua mente, a tua consciência está dizendo assim, não, mas eu ainda quero fazer tal coisa, porque tal coisa é prazerosa para mim. Mas aí o teu cérebro fica, Quero que tu para. Aí tu chega no final do dia, eu não vou nem para as barras de Axis e nem para o treinamento com o Alexandre, que não dá certo. E aí é por isso que a gente fala da questão do software que eu digo, que é a questão da gente instalar novos drives. Então a gente vai instalando novas tendências, novos aplicativos, vamos dizer. Você vai botando coisas novas na sua cabeça, que você tem que começar a fazer, novas atividades. É um livro que você vai ler diferente, é um hábito que você vai colocar diferente. Então tudo isso que você vai moldando na sua mente. Então a gente tem hábitos que a gente chama, né? Hábitos de 7 dias, hábitos de 21 dias, hábitos de 40 dias e hábitos de acima de 60 dias. É porque você, na medida que você começa a mostrar, né, para o seu subconsciente que você, apesar de não gostar, apesar de não querer, mas você é capaz e você faz, então ele para de jogar essas informações e ele passa a gerar as informações, olha, vai logo lá fazer, que o prazer já tá, o prazer é mais importante. E isso faz a diferença gigantesca na vida. Faz muita diferença. Depois que eu comecei a mudar esses hábitos aí, assim, foi uma diferença absurda, porque hoje a gente tem que ter inteligência emocional para tudo. Então, as pessoas se estressam às vezes com muita coisa. Alguém fala mal de você ali, meu Deus, acabou o mundo, entendeu? Ainda mais a gente, assim, que a gente está na rede social. Então, quanto mais a gente é conhecido, tem muita gente que gosta, mas ao mesmo tempo tem muita gente que não gosta. Então, a pessoa ela tem que ter uma inteligência emocional muito boa para aceitar crítica. Se a pessoa se abala demais com uma crítica, porque para algumas, isso acabou. Mas se ela pega essa energia negativa também, ela molda isso daí, ela faz uma convenção dessa energia e transforma ela para outro tipo de energia. Pô, se a pessoa está falando mal de mim, ela está perdendo o tempo dela para falar mal de mim. Então quer dizer que eu sou muito importante para tirar o tempo dessa pessoa para fazer isso. Então é só questão da gente fazer essa mudança de pensamentos. Então se a gente fizer isso, cara, na vida toda, de forma geral, a gente consegue... Todas as áreas. Isso daí, ultimamente, foi o que mais me moldou. Eu era uma pessoa que eu deixava muito a mente abalar ali, entendeu? Se a mente abala, parece que o dia acabou. Aí hoje pode acontecer alguma coisa aqui na minha frente que, tipo, já era. Então, essa inteligência emocional que a gente faz, ela faz uma diferença gigantesca, cara, na nossa vida. Tanto para o treinamento, como para qualquer outra área aí da nossa vida. Aí vamos lá. Eu gosto muito de colocar assim a questão do expandir a consciência, né? Que o cérebro é o lado mecânico. Sim. O subconsciente, ele armazena aquelas nossas crenças limitantes, tá? Comportamentos, sentimentos e emoções que são limitantes também. Aí quando você faz a modificação desses pensamentos, sentimentos, emoções, dessas crenças limitantes, você expande a consciência. Aí o que é esse expandir a consciência? É passar a perceber o mundo a partir da essência do que é e não do que está sendo vendido. Sim. A pessoa, desde criancinha, alguém fala que ela não consegue e aquilo fica no subconsciente da pessoa, ela vai... Se o professor, pode ser um professor, pode ser o pai falando, pô, você não consegue fazer nada, pô, fulano é maior. Isso desde ali vai criando esses drives aí na pessoa e vai modificando, pode deixar ela no futuro todo completamente paralisada. Então ela tem que ressignificar isso, ela tem que chegar naquele ponto, ressignificar que o que aconteceu, falar que ela, não, realmente isso aqui não aconteceu. Então eu consigo fazer esse drive, aquele drive que a gente estava falando ali do hardware, deixa lá, atualiza esse software aí, bota esses novos drives que você consegue, a partir daí dessa ressignificação a gente consegue criar novos hábitos. Aí principalmente isso acontece para quem quer treinar. Aí eu vou ter que puxar a brasa para minha sardinha, né? Porque com as barras de Axis nós temos exatamente um dos pontos, são a banda de implantes, que é justamente onde a gente trabalha essa crença limitante através da forma energética. Então, energeticamente, quando toca aqui nesses pontos da cabeça,
o que é que acontece? Essas crenças limitantes é interessante, elas passam na tua mente com uma velocidade tão grande que eu brinco que parece assim um Sim. liquidificador, e é a limpeza que a tua mente está fazendo de todas essas crenças Uhum. limitantes para que você deixe o seu subconsciente limpo, tá? De forma mais rápida e mais eficaz, para que a nova mentalidade, as novas percepções de mundo Sim. e de você Tudo é energia, né? Na fluam. verdade, tudo Tudo é é energia energia. ruim, energia boa. Falam que a alma ela tem uma energia que expande 7 metros. Então, vamos dizer assim, quando a gente vê uma pessoa que ela tem uma alma muito diferenciada, você já vê aquele peito estufado, aquela pessoa você consegue olhar de longe. Às vezes você vê uma pessoa que ela tem uma alma que ela não está expandida no total, ela está encolhida, não usou todo aquele potencial energético que talvez as barras possam fazer com que ela meio que tire aquele bloqueio, Sim. entendeu? Talvez esse bloqueio não seja nela. Então a gente vai ver ali uma pessoa, essas pessoas que geralmente são milionárias, vamos dizer, eles têm um campo de energia que você olha para aquela pessoa tem uma autoconfiança, e você olha assim, você vai pegar um desses reis de algum desses países. É uma postura, é algo diferente, é algo que ele faz assim todo mundo olhar. A gente vê aquilo na pessoa de longe. E tem as pessoas que deixam essa energia ficar super limitada e acabam se diminuindo no meio de outros. Por isso que geralmente em alguns lugares algumas se destacam mais do que outras. Esse campo de energia em algumas pessoas ele é muito O maior. campo magnético pessoal, né? Que a gente cria, que todos nós temos agora. Uns conseguem expandir Expandir mais e outros não, justamente em função dessas crenças limitante, esses limitantes. bloqueios. E aí a pessoa vai ficando murcha ao invés de ser o Sim, ser que veio para sim. vivenciar essa E existência. todos têm o mesmo potencial, essa que é a diferença, isso que não está na cabeça das pessoas, né? Todo mundo tem o Exatamente. mesmo potencial. A gente é a imagem e semelhança do Senhor, então, como dizem. Então, todo mundo tem o mesmo potencial de chegar Todo, lá. Às vezes só está meio bloqueado. Todos somos filhos do mesmo pai. Sim, Então vamos desbloquear e viver no amor, que fica muito mais fácil, tá ótimo. né? Ok, gente, mais uma vez obrigada. Uma pena, o papo tá tão bom, vai fluindo, Vai fluindo, falando de treinamento, vai né? para energia, que coisa louca. Mas treinamento também é energia. É gasto, aspas, de energia e também armazenamento de Sim, energia em locais determinados e necessários para o corpo. sim. Então não tem como. Aí, ó, nunca pensei dessa forma. Que realmente é um gasto e ao mesmo tempo ali a pessoa recarrega energia. Que muita gente Exato. chega com depressão, entendeu? E em vez de chegar ruim na academia, recarrega as energias. Chega de lá, sai com aquele pensamento ruim. Às vezes você treina pesado, você tá com tantos pensamentos negativos que vai treinar pesado não consegue pensar em nada na hora lá. Não, só Então já tá, só do aspas já se sofrimento recarrega, do muita gente sai exercício renovada, cara. físico. Então a academia, a musculação, o esporte em si, né? Salva vidas, qualquer tipo de Exato. atividade, não só musculação. O importante é estar fazendo alguma atividade física, liberar esses hormônios aí e deixar a depressão de lado, que hoje ela tá atacando muita gente, né? Ok, mais uma vez obrigada. Alexandre, obrigada pela Eu sua que agradeço. presença, tá? E fica à vontade para você colocar o endereço completo do seu centro de Sim, nosso treinamento. centro de treinamento ele fica no Paraíso Shopping Center. Então todos estão convidados a ir lá, prestigiar, dar uma olhada, ver como é esse centro de treinamento. Caso vocês queiram algum treinamento individualizado, algo que possa cuidar da saúde de vocês, da postura, seja tanto na estética, seja só no lado da qualidade de vida, segue no meu Instagram, que é Alexandre Amazonas, tudo junto também. Então lá você vai acompanhar tudo que eu falo, desde musculação, desde posturologia, saúde, estética. Eu também falo um pouquinho do que a gente está falando aqui, sobre desenvolvimento pessoal, sobre como você pode crescer no seu empreendimento. Então, meu Instagram hoje ele já é muito mesclado. Então, ele não fala somente disso, mas como a gente abrange tudo para que você possa ter um crescimento na vida toda. Ok, gente. Obrigada e até o próximo. Obrigado. Não esqueça de deixar o like, que é muito importante para que a gente continue esse trabalho, tá?
Beijos no coração de todos.